Qual é a menor distância entre dois pontos? Depende. Se de um lado estiver uma necessidade, uma demanda que seja da cidade, e do outro estiver quem a governa, essa distância fica mais curta graças a um vereador. Eleito para assumir uma vaga na Câmara, o vereador tem como funções propor leis que organizem nossa vida em sociedade, discutir a formulação de políticas públicas, questionar as outras autoridades do município sobre o funcionamento de serviços e cobrar da prefeitura melhores condições para o dia a dia da população. Eu vou te dar 3 exemplos de como um vereador atua. Primeira situação: os usuários estão insatisfeitos com as condições dos ônibus do transporte público, por exemplo, por conta de acessibilidade ou da situação dos abrigos. O vereador, então, entra com a cobrança, solicitando à prefeitura que sejam feitas adaptações nos ônibus ou a colocação de cobertura nos pontos. E essa cobrança pode ser feita por requerimento, indicação ou ofício. Segunda situação: os usuários reclamam que a frota que serve ao transporte público está velha, com ônibus que frequentemente apresentam problemas. O vereador, então, entra com o questionamento, com perguntas à prefeitura se a frota está recebendo manutenção adequada e sendo renovada de tempos em tempos. E esse questionamento é feito por requerimento. Terceira situação: as pessoas passam a perceber que se os ônibus apresentarem do lado de fora a informação sobre o ano de fabricação, ficará mais fácil saber a idade da frota em circulação. O vereador, então, entra com uma proposta para isso virar uma regra que todas as empresas que operarem o transporte público no município deverão obedecer, o que significa, inclusive, multa para quem não cumprir. E a criação de propostas assim pode ser por meio de um projeto de lei ou de um projeto de lei complementar. Para deixar tudo isso mais claro, a gente veio conversar com a Alessandra, que tem uma loja aqui no centro de Piracicaba bastante conhecida pela venda de salgados, doces e bolos. O próprio comércio da Alessandra é uma mostra de como as leis são importantes e fazem parte do nosso dia a dia. Aqui tem álcool em gel para os clientes higienizarem as mãos. E isso não começou este ano por causa da pandemia, não. É lei municipal desde 2014, proposta por um vereador e aprovada pela Câmara. Tem também aviso informando as formas de pagamento aceitas. Isso é lei municipal desde 2014, também proposta por um vereador e aprovada pela Câmara. E tem, ou melhor, não tem, canudinhos plásticos para tomar refrigerante. Só biodegradáveis, né, Alessandra? Isso mesmo, desde 2019. A forma como um vereador transforma uma demanda em questionamento, em cobrança ou mesmo numa lei é semelhante à maneira com que a Alessandra construiu uma marca à frente de sua loja. Escutar as pessoas é o primeiro passo. Pegar a encomenda de bolo é basicamente ouvir o que os clientes querem para poder entregar o produto que eles esperam. Uma vez ouvidas as pessoas, é hora de colocar a mão na massa. E a receita é simples. Requer algumas porções de diálogo com entidades, associações de moradores, secretários municipais, o prefeito, um punhado de mobilização, já que é preciso convencer o poder público e a sociedade sobre a importância de atender aquela demanda, e uma pitada de insistência. Esse talvez é o segredo do chefe. Depois é preciso dar forma a tudo isso, ou seja, formalizar tudo por meio de projetos de lei, moções, requerimentos, indicações, num processo que segue regras contidas no regimento interno da Câmara e na lei orgânica do município. Cada projeto de lei, requerimento, moção, leva um tempo para tramitar na Câmara, podendo ser bem rapidinho, como as indicações que não precisam ser votadas, ou um pouco mais demorado, como os projetos de lei, que têm de passar por análise de comissões. Mas, independentemente do tempo, o resultado final, se nada desandar no caminho, compensa todo o trabalho. Uma vez concluído esse processo na Câmara, cabe ao Poder Executivo fiscalizar o cumprimento das leis aprovadas e dar respostas aos questionamentos e cobranças feitos pelos vereadores em nome da população. E por falar em aprovado, Alessandra, o seu bolo é uma unanimidade. A legislatura, que começa no próximo dia 1º de janeiro, terá como desafio usar a tecnologia para manter vereador e população sempre em contato. Há um desafio cada vez maior, porque o cidadão está cada vez mais informado, o cidadão está cada vez mais exigente e ele quer visibilidade da produtividade do vereador. Me parece muito mais oportuno
dentro das aspirações do cidadão de hoje, que o vereador se dedique realmente a construir políticas públicas. Isso requer observar essas aspirações e o vereador se colocar à disposição para fazer uma boa política, uma mediação, ouvir, construir situações que possam fortalecer o que o cidadão quer. Então, para isso, o próprio vereador também tem que ter uma atuação digital muito forte. Ele tem que ter praticamente um gabinete digital. Com as pessoas cada vez mais conectadas, a informação ganhou uma importância enorme para dar transparência à atividade legislativa. Há diferentes formas de controle e fiscalização. Os meios de comunicação são um instrumento muito valioso para isso. Existem os mecanismos tradicionais de reuniões, de plenárias, de audiências públicas, de forma a que o eleitor consiga pressionar o eleito para que este se comporte de forma razoavelmente fiel com aquilo que ele se comprometeu durante a campanha. Já há um bom tempo, a comunicação passou a ser a principal ferramenta para o exercício de governo, para o exercício político, porque legislações ou mesmo decisões públicas, elas só conseguem ser efetivas na medida em que a população acredita e se engaja. Quem tem informação tem poder. Quem sabe o que o vereador faz tem melhores condições para fazer um juízo, para avaliar o comportamento, a atitude, o desempenho de um mandato, seja ele qual for. Você continue ligado na Câmara. Levar informação e transparência é o nosso compromisso.